Olá, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui juntos para mais uma aula de biologia e dessa vez vamos falar sobre as dinâmica das populações e também sucessão ecológica, tá, gente? E lembrando aí os conceitos de população, o que é população? É um grupo de indivíduos da mesma espécie que convivem numa determinada área geográfica. A população ela vai ter algumas características, né, como natalidade, crescimento específico e também um padrão de dispersão no tempo e no espaço. Tipos de taxas de uma população. Quando a gente pensa numa população, a gente tem que pensar em alguns conceitos e algumas especificações, como taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de imigração, taxa de emigração, né? Lembrando aí que a taxa de natalidade é o número de nascidos vivos por unidade de área e tempo. A taxa de mortalidade é o número de óbitos ou de indivíduos que morrem por unidade de área e tempo. A taxa de imigração é o número de indivíduos advindos de outras áreas, passando a ser integrantes de uma população pré-determinada. E taxa de emigração é o número de indivíduos que deixam a população e vão habitar em outro local. Um índice de crescimento maior do que 1 indica que a população está crescendo, e um índice menor do que 1 indica que ela está diminuindo. A gente tem também um crescimento na população quando a taxa de natalidade e a taxa de imigração é maior do que a taxa de mortalidade e mais a taxa de emigração. A gente tem uma diminuição na densidade populacional quando a taxa de natalidade mais imigração é menor do que a taxa de mortalidade mais emigração. E a gente tem uma densidade estável quando a taxa de natalidade e de imigração é igual à taxa de mortalidade e emigração, certo? Existem alguns fatores que vão influenciar aí na variação da densidade dessa população. Fatores que vão regular, né, o crescimento da população. O potencial biótico, que é utilizado para indicar a capacidade potencial de uma população de aumentar numericamente em condições ambientais favoráveis. Então, o potencial biótico, ele mede, né, a capacidade que aquela população dentro daquele ambiente tem de aumentar, né, o seu potencial, a capacidade potencial daquela população num ambiente com condições favoráveis, sem nenhum revés ambiental, nada. Um ambiente totalmente controlado, que a gente diz, né? E o potencial abiótico? Em ecologia, denomina-se fatores abióticos todas as influências que os seres vivos possam receber em um ecossistema derivadas de aspecto físico, químico, físico-químico. Quais são os fatores abióticos, pessoal? As substâncias inorgânicas, os ciclos da matéria, como o ciclo do nitrogênio, do gás carbônico, da água. Os compostos orgânicos, que ligam o biótico ao abiótico. Regime climático, então o clima da região. A luz, a luminosidade, o pH do solo ou da água, se a gente estiver falando de um ambiente aquático, o oxigênio e outros gases, a umidade, o solo, entre outros, tá? Todos os fatores que não têm vida, mas que influenciam diretamente ali na vida dessa população, tá? No crescimento ou diminuição dessa população. Outro fator que regula o crescimento da população
É a resistência ambiental, que é definida como a combinação de fatores bióticos e abióticos que impedem o crescimento da população. Esses fatores podem ser, por exemplo, a limitação do alimento, do espaço, né? O espaço físico, a falta de água, as condições climáticas desfavoráveis, as doenças, os predadores, os parasitas, a competição. Isso a gente chama de resistência ambiental. Por quê? Porque o próprio ambiente está impedindo, de alguma maneira, que aquela população cresça. E também tem a capacidade limite, que é o número máximo de indivíduo permitido pelo ambiente. Aquele ambiente não suporta mais do que uma quantidade X de indivíduos, pelo próprio espaço, pela oferta de alimento, entende? Pela moradia, muitas das vezes. E aí a gente chama de capacidade de limite. Esse gráfico que a gente está vendo aí, né? Deixa eu apontar aqui para vocês. Aqui nós vamos ter o número de indivíduo, ou o tamanho da população, tá? Aqui nós vamos ter o tempo, e esse gráfico vai mostrar essa parte aqui, ó, potencial biótico, essa curva aqui, vai mostrar o potencial de crescimento da população. Tá? Ela tem um certo potencial de crescimento em um ambiente controlado, se não houver nenhum fator regulador do seu crescimento. Então, ela vai crescer. Esse espaço aqui do meio, que a gente chama de representa a resistência ambiental, que é justamente isso daqui que eu acabei de falar. Disponibilidade de nutrientes, predatismo, parasitismo, competição, né? Os fatores ambientais também. Então, a resistência ambiental vai incidir sobre esse potencial biótico aqui. E o que vai acontecer? A curva do crescimento real. Por quê? Porque houve uma limitação desse potencial biótico pela resistência ambiental e pela capacidade de limite também dessa área aqui, tá? Então, aqui, ó, nós vamos ter a curva de crescimento real, que vai dizer para a gente o tamanho máximo da população para um determinado ambiente, que contenha esses fatores aqui de resistência ambiental, né? Que tenha esse potencial biótico, mas na realidade essa população não vai crescer assim tão exponencialmente como está nessa curva aqui. Ela vai crescer na realidade até um certo momento de forma exponencial e depois ela vai estabilizar por conta da resistência ambiental. Ok, pessoal? Aqui, nesses dois gráficos, nós vamos ter a curva S, né? Para uma dada população, existe um número máximo de indivíduos que o ambiente suporta. Os fatores que limitam esse número são diversos, entre eles a disponibilidade de alimento, como eu já tinha falado, de espaço, ação de predadores, parasitas, etc. Ao referir-se a essas características, fala-se em capacidade de suporte do ambiente, tá? E aqui nós vamos ter justamente uma curva mostrando qual é a realidade de crescimento dessa população. Nós temos um crescimento a princípio, né, lento, aqui ó, crescimento lento até aqui. Depois nós vamos ter um parâmetro de crescimento exponencial, ou seja, muito rápido. E depois a gente vai ter a estabilização. Esse é o que a gente chama de crescimento em curva S. Na curva J, principalmente vai acontecer para micro-organismos. Por quê? Para acontecer esse modelo de curva J aqui, é necessário que a população tenha acesso ilimitado a alimento e espaço, e ainda esteja longe de inimigos naturais e
que seja eliminada a tal resistência do ambiente. Então, é bem difícil isso aqui acontecer, geralmente acontece com micro-organismos, né, que tem uma capacidade de reprodução muito grande, então quando ele encontra um ambiente favorável, né, um ambiente com muito alimento, esses micro-organismos se reproduzem muito rapidamente, e aí a tendência é de crescimento, 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 crescimento. Sendo que quando chega a um determinado momento, a disponibilidade de nutrientes acaba cessando. E se essa disponibilidade de nutrientes cessar, essa curva vai começar a decrescer também muito rapidamente. A relação entre predador e presa, num ecossistema estável, a população de predador vai controlar a população de presa e vice-versa. Então, quando a gente tem um predador, raposa, e uma presa, a lebre, onde a raposa ela está num nível de crescimento pequeno e a lebre num nível de crescimento grande, né? Aqui, vamos ver aqui, né? Um nível de crescimento grande. Então, a raposa, ela tem muito alimento. E aí, o que acontece com a população de raposa? Se alimenta bem, fica forte, se reproduz bastante e começa a crescer a população de raposa. Quando a população de raposa começa a crescer, ela vai fazer com que a população de lebre comece a decair, porque tem mais raposa se alimentando e predando, né, as lebres. Então, quem controla essas duas populações aqui são elas mesmas, né? Porque uma se alimenta da outra. Então, quando tem muita lebre, a raposa cresce a população. Quando a população de lebre cai, também cai a população de raposa, porque falta alimento, e aí os indivíduos acabam morrendo. E aí começa a crescer novamente a população de lebre. Quando aumenta a população de lebre, aumenta a população de raposa. Quando aumenta a população de raposa, começa a decrescer a população de lebre e assim por diante. Diferenças básicas entre predador e presa, né? São algumas características que a gente percebe aí no meio ambiente. O porte do predador vai ser sempre maior, de uma maneira geral, né? Vai ser, claro que existem exceções, mas vai ser sempre um porte maior do que o porte da presa. A longevidade do predador é maior do que a longevidade da presa. A taxa de reprodução do predador tem que ser menor do que a taxa de reprodução da presa, para poder dar tempo daquela população de presa gerar descendente para manter ali o alimento daquele meio ambiente, né? Porque senão, rapidamente, o predador se alimenta da presa e não dá tempo dela se reproduzir, gerar descendentes e continuar crescendo a população, tá? Bom, agora nós vamos passar por um conteúdo que a gente diz que é sucessão ecológica. O que é, na verdade, a sucessão ecológica? Os ecossistemas naturais, eles estão em constante modificação, como se fosse um organismo vivo mesmo. Eles passam por vários estágios, desde a juventude até a maturidade. Então, sucessão ecológica é o nome que se dá a essa série de mudanças nas comunidades que compõem o ecossistema. Então, aqui temos aqui 3 diferentes, como é que eu vou dizer? Definições, né, para a sucessão ecológica. Então, nós temos uma mudança gradual da estrutura e composição da comunidade num ecossistema. A gente diz também que é um processo em que comunidades simples vão sendo substituídas por outras mais complexas. E é o processo de substituição de uma população por outras, numa mesma área, até se atingir uma comunidade em equilíbrio com o meio. Então, vamos ver aí esse conteúdo. A sucessão ecológica, gente, ela pode ser de 2 tipos, primária ou secundária. Vamos ver primeiro
a sucessão ecológica primária. Inicia-se numa área da qual anteriormente não existiam seres vivos. Então, gravem isso. Sucessão ecológica primária, primeira característica ela se inicia numa área na qual anteriormente não existiam seres vivos. Como assim, professora? Em rochas nuas, em dunas, ilhas vulcânicas, onde o vulcão aconteceu a erupção vulcânica e devastou aquela ilha com a lava, né? A lava solidificou, formou ali uma rocha magmática, né? Em cima daquela ilha. E aquele ambiente, além de estar estéril, ou seja, matou todo tipo de micro-organismo, seja vegetal, animal, enfim, todo tipo de organismo vivo, e se formou ali uma rocha, tá? Lagos recém-formados também, né? A gente diz que começa ali uma sucessão ecológica primária. Não vou falar agora da secundária, vou falar mais à frente. Então, sucessão ecológica é o processo em que comunidades se substituem numa sequência ordenada e gradual e pausada, vamos dizer assim, até atingir uma situação de equilíbrio com o ambiente. Existem 3 fases na sucessão ecológica primária: a comunidade pioneira, ou SESI, comunidade secundária, que a gente chama também de intermediária, ou séria, ou séries, tudo é a mesma coisa. Então, grave esses nomezinhos aqui, porque às vezes nos exercícios vocês vão encontrar esses nomes, tá? Então, a primeira fase, comunidade pioneira, a gente chama de SESI. Segunda fase, comunidade intermediária, a gente chama de série ou série A. E a comunidade clímax, que é o auge aí dessa sucessão ecológica, quando ela está assim, em situação de equilíbrio com o ambiente. Aqui nós temos uma imagem bem didática de uma sucessão ecológica e como ela acontece. Aqui nós temos a rocha nua, né, sem solo em cima, e aí vai incidir, né, sobre essa rocha o que a gente chama lá há muito tempo, né, que a gente aprendeu isso, a gente chama de intemperismo, que são os fatores físicos e químicos que incidem sobre essa rocha, como a chuva, o vento, né, a própria acidez da chuva, o trote dos animais, a urina, as fezes de coisas que passam por ali, né? E aí vai incidir sobre essa rocha e vai começar a desintegrar essa rocha. Quando essa rocha começa a quebrar e formar sedimentos, começa a surgir ali o que a gente chama de espécies pioneiras. Quem são consideradas espécies pioneiras? Os líquens, os musgos também são considerados espécies pioneiras, tá? Essas espécies pioneiras, como os líquens, instalam-se e modificam a rocha, iniciando a formação do solo. Por quê? Os líquens vão se formar aqui, ele é um organismo vivo, né? O líquen é a junção de algas e fungos. E aí vai começar a liberar compostos orgânicos e vai cada vez mais fragmentar essa rocha, sedimentar ela e começar a formar solo ali. Quando começa a formar solo, aparecem os primeiros musgos, depois outras plantinhas, né, minúsculas, começam a se instalar, a espessura do solo começa a aumentar e a gente começa a ver os horizontes do solo, né? As gramíneas e arbustos pequenos começam a se formar também, né? E aí a gente já vê 2 horizontes aqui no solo, né? Ou melhor, 3, né? Que é a rocha-mãe, um solo aqui intermediário e o solo mais na superfície. E aí, quando isso aqui acontece, começa a se estabelecer ali uma comunidade clímax, né? Com árvores maiores, com micro-organismos, com insetos. Os insetos já aparecem aqui, né? Na verdade, mas conforme essa população essa comunidade vai aumentando, vai diversificando a biodiversidade do local, vai chamando, né, outros seres vivos, né,
pássaros, insetos, e a comunidade vai se formando, né? Tanto na parte vegetal, lembrando aí que as espécies pioneiras, gente, são sempre vegetais. Por quê? Porque elas fazem parte, né, dos produtores. Sem os vegetais não existe uma cadeia alimentar, né? Então, sempre a espécie pioneira não vai ser um inseto, não vai ser nenhum tipo de outro ser vivo, será sempre um vegetal, né? No caso aqui, gente, os links, que são algas e fungos, essas algas aqui, elas fazem fotossíntese, né? Então, elas conseguem ser consideradas, né, espécies pioneiras. E aí vem os musgos, né, que são briófitas, né? E aí vai aumentando o número de produtores, né? Reciclando a matéria ali no ambiente, oxigenando o ambiente, produzindo energia naquele ambiente, até que começam a vir os outros organismos vivos, como os insetos, os micro-organismos, né? Até chegar numa comunidade clímax, né? Que são as árvores maiores, com uma biodiversidade maior, tanto vegetal quanto animal, tá? E aí a gente diz que chegou uma comunidade clímax em equilíbrio com o meio ambiente. Então, nessa comunidade clímax aqui, tudo que é produzido aqui é gasto aqui mesmo, nesse meio, tá? Aí está a sucessão ecológica primária, para a gente ter uma noção do tempo que se gasta para se formar uma área clímax, né? Então, nós vamos ter aqui um campo, né, desnudo, e aí depois de um ano que começa a nascer aí as gramíneas, os musgos, aí começa a nascer os arbustozinhos, depois de 2 anos outros tipos de vegetação. Aí aqui começam os matagais, de 3 a 20 anos, pequenas árvores, né? E depois de 25 a 100 anos, começam a surgir os pinheiros mais altos, né? Que são as gimnospermas, né? E mais de 100 anos, aí a gente começa a ver carvalhos, nogueiras, aquelas árvores que demoram muitos anos para se desenvolver e ficar na sua fase adulta, tá? Então, a sucessão ecológica, gente, primária, ela demora muito tempo para se estabelecer, tá? Até chegar ao clímax, né? Demora muito tempo, tá? Até aqui ela ainda está em crescimento, ela só para de crescer e chega ao clímax aqui, tá? Então, ela ocorre, a sucessão primária, ela ocorre de uma forma lenta e gradual, tá? Não esqueçam disso. O que é a comunidade pioneira? Eu falei um pouquinho, né? Voltando a falar, são espécies capazes de iniciar uma sucessão ecológica. Sempre espécies de pequeno porte e de desenvolvimento rápido. São espécies simples e resistentes ao meio. Criam as condições para o aparecimento e instalação das comunidades seguintes, né? Aqui vocês estão vendo os links, né? Que eles vão favorecer, né, a sedimentação dessa rocha aqui, favorecendo o aparecimento do solo, né? E comunidade clímax, formada por populações que não se alteram, nem vão alterar o meio, populações em equilíbrio dinâmico com o meio, com elevado número de espécies, ou seja, uma biodiversidade muito grande, últimas espécies a se instalar, e para cada tipo de ambiente físico existe um tipo de comunidade clímax possível. Por exemplo, vamos citar aí a floresta amazônica. A floresta amazônica é uma comunidade clímax, né? Onde tem alto índice de biodiversidade, e a gente até diz, né, que caiu por terra a questão da ser considerada a floresta amazônica o pulmão do mundo, porque
não é o pulmão do mundo, porque tudo que os produtores, né, que os vegetais liberam de oxigênio ali, é gasto ali mesmo, com a sua vasta biodiversidade na respiração. Então, a floresta amazônica não é o pulmão do mundo, porque tudo que ela produz, ela gasta com ela mesma, né? Isso é uma comunidade clímax, né, que a gente chama. E aí vamos para a sucessão ecológica secundária. A gente falou da sucessão primária, agora vamos falar da sucessão secundária. Inicia-se numa área na qual anteriormente existiam seres vivos. Então, a gente diz que são as zonas ardidas, ou seja, zonas que sofreram queimadas, né? Quando existem as queimadas, todo tipo de organismo vivo, seja vegetal, micro-organismo, animais, vão morrer, vão deixar de existir. E ali vai ficar o que a gente chama de zona ardida, ou seja, um ambiente totalmente inóspito, né? Sem nenhum tipo de vida. Campos abandonados, ou seja, anteriormente fazia-se plantações ali, né, de, sei lá, de milho ou de café. E aí o produtor, a atividade antrópica cessou, né, e devastaram aquilo tudo, tiraram tudo, queimaram e largaram aquilo para lá. As zonas alagadas que sofrem com alagamento, e aí mata todo tipo de seres vivos que estejam ali, e também depois fica um ambiente sem vida, totalmente sem vida. Essa sucessão ecológica secundária, ela vem pelas causas da destruição dos ecossistemas, né? Pelos incêndios, como eu falei, as zonas ardidas, os abates de árvores, né? Que vai devastando tudo. A sucessão secundária, ela desenvolve-se mais rapidamente do que a primária. Por quê? Porque aquele solo ali, ele já é um solo pronto, né? E esse solo também tem muita matéria orgânica ali, né? E também sementes que tornam o substrato mais favorável, a uma nova colonização. Então, essa sucessão ecológica secundária, ela vai acontecer de uma maneira mais rápida, mais exponencial do que a sucessão primária, que pega ali uma rocha, né, sem solo algum, e começa a crescer ali os links que vão sedimentando a rocha, formando solo, tá? Aqui não, aqui você já tem um solo pronto, cheio de matéria orgânica nesse solo, né? E aí é mais rápido o crescimento da vegetação e, posteriormente, a emigração, né, a imigração dos organismos vivos para aquele local, né, dos insetos, dos animais, etc. Sucessão de um campo abandonado de agricultura, né? Aí vamos lá. Aqui nós vamos ter o abandono da agricultura, o abandono, tá? Peraí, não. Aqui nós vamos ter o bosque de agricultura, alguma coisa que o agricultor plantou. Depois, ele cortou esse bosque aqui, digamos que seja de uma árvore que é utilizada como... me fugiu agora o nome daquela árvore que é usada, muito usada hoje em dia. Mas, enfim, esqueci o nome da árvore. Então, ele cortou aquele monte de árvore ali, ficou um bosque abandonado. Aí, abandonou, foi embora, a incidência, né, antrópica sobre aquele local cessou, e aí começa... A natureza sempre gente, ela sempre vai buscar meios de se readaptar, de ressurgir de uma forma ou de outra. Então, se a incidência antrópica cessou aqui, o homem parou de mexer nessa terra, largou tudo para lá, a natureza vai começar a reagir.
né? Esse solo que provavelmente tem sementes, o vento que carrega sementes para cá, vai começar a crescer novos vegetais, nova vegetação, né? E aí vai começar a formar novamente um ambiente favorável à vida aqui, tá? Aqui é a sucessão de uma zona ardida, ou seja, de um local onde teve queimadas, né? E aí ficou tudo devastado. A mesma coisa, vai começar a surgir algumas plantinhas pequenas e depois vai aumentando até chegar às plantas grandes, aí como o carvalho, né? Características da comunidade. Estágios ao longo da sucessão. População. Número de espécies é reduzido, mas tende a aumentar. E na comunidade clímax, o número de espécies é grande e mantém-se constante. Então, durante a sucessão, o número de espécies é menor e ele vai aumentar ao longo do tempo. Na comunidade clímax, o número de espécies é bem grande e ele vai se manter constante. A biodiversidade é muito reduzida, com tendência a aumentar também. E aqui na comunidade clímax, a gente vai ter uma alta diversidade, né? Uma alta biodiversidade, né? E todas... E teias alimentares, desculpa, tá ruim de ler, né? E teias alimentares vão se tornar cada vez mais complexas, né? Aqui, durante a sucessão, a gente vai ver cadeias alimentares bem simples, né? Com tendência a ficar cada vez mais elaboradas, mas ela só vai ficar realmente bem elaborada, com teias alimentares bem complexas, quando essa comunidade chegar ao clímax. A biomassa reduzida no início, né? O que é biomassa, gente? A quantidade de matéria orgânica por unidade de área, né? Então, no início ela é bem reduzida e no clímax é uma alta biomassa, pois a quantidade de seres vivos é maior, né? Tanto vegetais como animais, ok? E aí, gente, a gente encerra mais uma aula. Eu agradeço a atenção de vocês. Peço que vocês façam a atividade do livro, a atividade que eu postei na plataforma, tá? E quem quiser fazer do livro também, fica à vontade, pode fazer, tem algumas questões bem interessantes lá. E não esqueçam de dar uma olhada no aviso que eu postei sobre a data de entrega do trabalho, que eu, por engano, coloquei no dia 20, né? E dia 20 é sábado, então eu resolvi modificar essa data e estender um pouco, tá? Então, vocês vão poder colocar o trabalho no meu e-mail do dia 19, hoje, até o dia, deixa eu ver no calendário, até o dia 26, sexta-feira que vem, tá? Não vou aceitar além do dia 26, tá? Vou aceitar até dia 26. Então, quem não fez, quem tá atrasado, enrolado, essa semana corre atrás aí, organiza e manda para mim esse trabalho, tá? Lembrando que esse trabalho vale 3 pontos, tá, gente? Um beijo grande e até a próxima.